Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. E hoje eu estou aqui mais uma vez com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Nós vamos fazer a leitura no segundo livro dos Reis, do 7 ao 10, hoje, dia 24 de junho. Então vamos para a leitura, segundo livro dos Reis, capítulo 7. Eliseu disse: ouçam o que diz o Eterno. A fome acabou. Amanhã, a esta hora, haverá comida em abundância. Uma medida de farinha ou 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata no mercado na entrada de Samaria. E o ajudante pessoal do rei disse ao homem de Deus: você espera que acreditemos nisso? O Eterno vai abrir as comportas do céu e fazer chover alimento? Eliseu respondeu: você mesmo verá, mas não comerá nenhum bocado. Havia 4 leprosos sentados do lado de fora dos portões da cidade, e eles disseram uns aos outros: o que estamos fazendo parados aqui, aguardando a morte? Se entrarmos na cidade onde há fome, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Então, vamos arriscar, entrar no acampamento arameu e nos entregar nas mãos deles. Se eles nos receberem, estaremos salvos. Se nos matarem, morreremos. Não temos nada a perder. Assim, depois do pôr do sol, eles foram para o acampamento dos arameus. Quando chegaram perto, ficaram surpresos. Não havia ninguém ali. O Senhor tinha enganado o exército dos arameus com o barulho de cavalos e de um poderoso exército. Eles disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou os hititas e os egípcios para nos atacar. E em pânico fugiram à noite, deixando para trás tendas, cavalos, jumentos e tudo o que havia no acampamento. Os 4 leprosos entraram numa tenda e comeram e beberam à vontade. Depois, apanharam prata, ouro e roupas e os esconderam. Voltaram à entrada em outra tenda, carregaram o que puderam e levaram para seu esconderijo. Até que disseram uns aos outros: isso não está certo. Hoje é dia de vitória e estamos desfrutando isso sozinhos. Se aguardarmos até amanhã, seremos descobertos e castigados. Vamos levar a notícia ao palácio do rei. E eles foram até a porta da cidade e anunciaram o que aconteceu. Fomos ao acampamento dos arameus e, para nossa surpresa, estava abandonado. Não havia ninguém, não se ouvia nenhum barulho. Os cavalos e os jumentos estão amarrados e as tendas estão abandonadas. Os porteiros mandaram a informação ao palácio do rei. O rei se levantou no meio da noite e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que os arameus estão tramando. Eles sabem que estamos passando fome. Abandonaram um acampamento e se esconderam no campo, pensando: eles vão sair, aí nós invadiremos e tomaremos a cidade deles. E um dos conselheiros disse: mande alguns homens em 5 cavalos, dos que ainda restam na cidade, para descobrir o que aconteceu. O destino deles aqui será o mesmo de todos que ficarem na cidade. Eles prepararam 2 carros com cavalos. O rei os mandou até atrás do exército da Síria com a seguinte ordem: procurem saber o que aconteceu. Eles os seguiram até o Jordão. Por todo o caminho havia roupas e equipamentos que os arameus abandonaram enquanto fugiram apavorados. Os homens voltaram e relataram ao rei o que tinha visto. Então, o povo saqueou o acampamento dos arameus. O preço dos alimentos despencou da noite para o dia. 1 medida de farinha ou 2 medidas de cevada passaram a custar 1 peça de prata, conforme a palavra do Eterno. O rei mandou o seu ajudante pessoal cuidar da porta da cidade, mas o povo saiu numa correria desenfreada e ele morreu pisoteado. Aconteceu exatamente o que o homem de Deus tinha predito na ocasião em que o rei tinha ido falar com o profeta. Tudo que o homem de Deus anunciou aconteceu. Ele tinha predito que 1 medida de farinha ou 2 medidas de cevada custariam, no dia seguinte, na porta da cidade, 1 peça de prata. Ao ajudante do rei, que tinha afrontado com sarcasmo o homem de Deus, dizendo: você espera que acreditemos nisso? O Eterno vai abrir as comportas do céu e fazer chover alimento? E Eliseu tinha dito: você mesmo verá, mas não comerá nenhum bocado. E foi o que aconteceu. Ele morreu pisoteado pelo povo na entrada da cidade. Segundo livro dos Reis, capítulo 8.
anos antes, Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: Você e sua família devem ir morar em outro lugar. O Eterno mandará fome sobre a terra, e ela vai durar 7 anos. A mulher fez o que o homem de Deus recomendou e mudou-se dali. Ela e sua família viveram 7 anos na terra dos filisteus. Depois desse tempo, a mulher e sua família voltaram. Ela solicitou uma audiência com o rei e pediu de volta sua terra e sua casa. O rei conversava com Geazi, ajudante do homem de Deus, e pediu: Conte-me alguns casos de milagres de Eliseu. Justamente quando ele contava ao rei a história do menino morto que foi ressuscitado, a mãe do menino apareceu pedindo sua terra e sua casa. Geazi disse: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e esse é o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei quis saber a história toda, e ela contou. O rei designou um oficial para acompanhá-la e disse: Devolva tudo o que pertencia a ela e todo o lucro da terra dela durante o tempo em que esteve ausente. Eliseu tinha ido a Damasco e Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Alguém disse ao homem: O homem de Deus está na cidade. E o rei deu ordens a Azael: Leve um presente e vá se encontrar com o homem de Deus. Consulte o Eterno por intermédio dele para saber se voltará dessa enfermidade. Azael foi falar com Eliseu, levando consigo o que havia de melhor em Damasco: 40 camelos carregados de mercadorias. Quando chegou, apresentou-se a Eliseu e disse: Seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, mandou-me aqui para perguntar: Vou sarar dessa enfermidade? E Eliseu respondeu: Volte e diga a ele: Não se preocupe, você vai sarar. Na verdade, o Eterno me mostrou que, mesmo assim, ele morrerá. Depois de dizer isso, fixou os olhos em Azael até ele ficar constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Azael perguntou: Por que está chorando? Eliseu respondeu: Porque sei o que você fará aos filhos de Israel. Incendiará suas fortalezas, matará seus jovens, massacrará seus bebês, rasgará a barriga das grávidas. Azael disse: Você está achando que eu sou um cão raivoso para cometer essas atrocidades? Eliseu disse: O Eterno me mostrou que você será o rei da Síria. Azael deixou Eliseu e voltou para seu senhor. Então o que disse Eliseu? Perguntou o rei. Azael respondeu: Ele disse: Não se preocupe, você viverá. Mas no dia seguinte ele molhou um cobertor pesado, cobriu com ele o rosto do rei, que morreu sufocado. Azael tornou-se rei. No 5º ano do reinado de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, casando-se com descendentes de Acabe e dando continuidade aos pecados daquele rei. Aos olhos de Deus cometeu muitos erros. Apesar disso, por causa do seu servo Davi, o Eterno não quis destruir Judá. Ele tinha prometido manter uma chama acesa entre os descendentes de Davi. Durante o reinado de Jeorão, Edom se revoltou contra o domínio de Judá e estabeleceu um rei para si. Jeorão reagiu, mandando seus carros de guerra para Zair. Edom o cercou, mas durante a noite, Jeorão e os seus comandantes de carros atacaram Edom com violência e romperam o cerco. Mas o exército de Judá acabou desertando. Até hoje, Edom se rebela contra Judá. Até Libna havia se rebelado na época. O restante da vida e dos acontecimentos do reinado de Jeorão está escrito nas crônicas dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado no túmulo da família, na cidade de Davi. Seu filho Acasias o sucedeu como rei. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou apenas 1 ano em Jerusalém. Sua mãe era neta de Onri, rei de Israel, e chamava-se Atalia. Ele viveu e reinou nos moldes da família de Acabe, ou seja, repetiu os erros deles perante o Eterno e casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, rei de Judá, na guerra contra Azael, rei da Síria.
em Ramote-Gileade. Os flecheiros feriram Jorão e ele foi para Jezreel, a fim de se recuperar dos ferimentos da guerra contra Hazael, rei da Síria. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, que estava enfermo em Jezreel. Segundo livro dos Reis, capítulo 9. Certo dia, o profeta Eliseu ordenou a um dos discípulos dos profetas: arrume-se, pegue este frasco de azeite e vá a Ramote-Gileade. Procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Quando o encontrar, leve-o para uma sala reservada, longe da vista dos seus companheiros. Pegue o frasco de azeite, derrame o óleo sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Eterno: eu estou ungindo o rei sobre Israel. Depois abra a porta e saia correndo. Não perca tempo, corra o mais rápido que puder. O jovem profeta foi a Ramote-Gileade. Quando chegou lá, encontrou os oficiais do exército todos reunidos. Ele disse: tenho um assunto para tratar com o oficial. Jeú perguntou: com qual de nós? Ele respondeu: o senhor mesmo, comandante. Ele se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou óleo sobre a cabeça dele e disse: assim diz o Eterno, Deus de Israel: eu estou ungindo você, rei, sobre o povo do Eterno, o povo de Israel. Estou dando a você a incumbência de atacar as forças de Acabe, seu senhor. Vou me vingar do sangue dos meus servos, os profetas, todos os profetas do Eterno que Jezabel massacrou. Toda a descendência de Acabe está destinada à destruição. Vou eliminar todos eles. Vou fazer que a família de Acabe tenha o mesmo fim que a família de Jeroboão, filho de Nebate, e a família de Baasa, rei de Aías. Quando a Jezabel, os cães comeram seu corpo nos campos de Jezreel, ela nem será sepultada. Depois de dizer isso, o profeta disparou, porta afora. Quando Jeú retornou para a reunião dos oficiais do rei, eles perguntaram: está tudo bem? O que aquele maluco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem esse tipo de gente, só conversa fiada. Eles insistiram: não é verdade, conte o que está acontecendo. Ele respondeu: ele me disse, assim diz o Eterno, eu estou ungindo você, rei, sobre Israel. No mesmo instante, eles se levantaram, estenderam capas nos degraus, improvisaram um trono, soaram a trombeta e proclamaram: Jeú é rei. Esse fato deu início à conspiração de Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, contra Jorão. Enquanto isso, Jorão e todo o seu exército estava defendendo Ramote-Gileade contra Hazael, rei da Síria. Jorão estava em Jezreel, recuperando-se dos ferimentos da batalha contra o rei da Síria. Jeú disse: se vocês de fato me querem como rei, não deixe ninguém sair da cidade para levar a notícia a Jezreel. Em seguida, Jeú preparou um carro e foi até Jezreel, onde Jorão se recuperava na cama. O rei Acasias de Judá estava ali visitando Jorão. Uma sentinela que estava na torre em Jezreel viu a comitiva de Jeú chegando e disse: estou vendo um grupo de homens. Jorão disse: mande o cavaleiro sair ao encontro deles e perguntar: está tudo bem? E o cavaleiro saiu ao encontro de Jeú e disse: o rei quer saber se está tudo bem. Jeú disse: o que isso importa a você? Vá lá para trás. A sentinela disse: o mensageiro chegou lá, mas não está voltando. O rei mandou outro cavaleiro. Quando chegar, disse a mesma coisa. O rei quer saber se está tudo bem. Jeú disse: o que isso importa a você? Vá lá para trás. A sentinela disse: o mensageiro chegou lá, mas não está voltando. Pelo jeito de dirigir o carro, parece ser Jeú, filho de Nissi. Ele dirige como louco. Jorão ordenou: preparem-me um carro. O carro foi preparado e Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram, cada um no seu carro, ao encontro de Jeú. Eles se encontraram no campo de Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, gritou: está tudo bem, Jeú? Jeú respondeu: como poderia estar tudo bem se a idolatria e a feitiçaria da sua mãe Jezabel continuam poluindo a nação? Jorão deu a volta no carro e fugiu, gritando para Acasias: é uma armadilha, Acasias. Jeú armou seu arco e disparou uma flecha, que atingiu Jorão nas costas. A flecha perfurou o coração dele e ele caiu morto. Caiu do carro morto.
Jeú ordenou Abdicar, seu oficial: depressa, jogue-o no campo de Nebote de Jezreel. Lembra-se de quando estávamos no carro atrás de Acabe, seu pai? Foi naquele momento que o Eterno anunciou a destruição dele, dizendo: assim como eu vi o sangue de Nabote e de seus filhos ontem, você pagará por isso, exatamente no mesmo local. Por isso, jogue-o naquele campo, conforme a instrução do Eterno. Acasias, rei de Judá, presenciou tudo e fugiu na direção de Bet-Hagã. Jeú o perseguiu, gritando: peguem-no também. As tropas de Jeú atiraram contra ele e o feriram no carro, na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu chegar a Megido e morreu ali. Seus ajudantes o levaram para Jerusalém e o sepultaram no túmulo da família na cidade de Davi. Acasias tinha começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel ouviu que Jeú tinha chegado a Jezreel, ela se pintou, arrumou o cabelo e ficou na janela do palácio. Quando Jeú chegou à cidade, ela gritou: como vais, Inri, seu assassino de reis? Jeú olhou para cima e disse: alguém vai me apoiar? Dois ou três eunucos do palácio olharam pela janela. Jeú disse: joguem-me para baixo. Eles jogaram Jezabel pela janela. O sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Depois Jeú entrou no palácio e se alimentou. Durante a refeição, deu esta ordem: cuidem daquela mulher, deem a ela um enterro decente. Afinal, ela era filha de um rei. Alguns homens saíram para cumprir a ordem, mas encontraram apenas o crânio, os pés e as mãos. Eles voltaram e relataram o fato a Jeú. Ele disse: cumpriu-se a palavra do Eterno anunciada por Elias, o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão Jezabel. O corpo de Jezabel será espalhado por cães nos campos de Jezreel. Velhos amigos e admiradores dirão: será que esta é Jezabel? Segundo livro dos Reis, capítulo 10. Havia ainda 70 descendentes de Acabe morando em Samaria. Jeú escreveu uma carta aos oficiais de Jezreel, às autoridades da cidade e aos responsáveis pelos descendentes de Acabe, e a enviou a Samaria. A carta dizia: esta carta é um aviso. Vocês que são responsáveis pelos descendentes, cavalos, fortificações e armas de seu senhor, escolham o melhor e mais competente dos descendentes de seu senhor e ponham-no sobre o trono. Preparem-se para defender a dinastia de seu senhor. As autoridades ficaram apavoradas com a carta, dizendo: Jeú já eliminou 2 reis, não temos nenhuma chance. Por isso enviaram o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os responsáveis pelos descendentes a Jeú com esta mensagem: somos seus servos, faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. Não instituiremos nenhum rei aqui. O Senhor está no comando, faça o que achar melhor. Jeú escreveu outra carta: se vocês estão mesmo do meu lado, devem estar dispostos a seguir as minhas ordens. Portanto, quero que façam o seguinte: cortem a cabeça dos descendentes de seu senhor e tragam-na amanhã para mim, aqui em Jezreel. Eram 70 os descendentes do rei. As autoridades da cidade eram responsáveis por eles. Quando eles receberam a carta, prenderam e mataram todos os 70. Depois puseram as cabeças em cestos e as enviaram para Jeú em Jezreel. Alguém disse a Jeú: eles entregaram as cabeças. E ele disse: façam 2 montes e deixam que elas fiquem na entrada da cidade até de manhã. Na manhã seguinte, Jeú foi até a entrada da cidade, pôs-se diante do povo e falou: vocês percebem hoje que são participantes das obras justas de Deus? É verdade, fui eu que conspirei e mandei matar o meu senhor. Mas vocês sabem quem é por esse monte de caveiras? Saibam disso. Nem mesmo uma sílaba do que Deus falou em juízo contra a família de Acabe foi cancelada. Vocês mesmos estão vendo que o Eterno cumpriu o que ele disse por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como os amigos mais chegados, os conhecidos e os sacerdotes. Todos foram eliminados. Depois disso, Jeú partiu para Samaria, perto de Bet-Equedes dos pastores.
Ele encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e Jeú perguntou: Quem são vocês? Eles responderam: Somos parentes de Acasias e viemos para um encontro da família real. Jeú ordenou: Prenda-nos. Eles foram levados e mortos junto à fonte de Bet-Eked. 42 homens morreram, nenhum sobreviveu. De lá, ele seguiu o caminho e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha justamente para falar com o rei. Jeú o saudou e perguntou: Você concorda com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: Sim, conte comigo. Jeú disse: Então aperte a minha mão. Eles apertaram as mãos e Jonadab subiu no carro com Jeú. Jeú o convidou: Venha comigo e veja você mesmo o zelo que tenho pelo Eterno. E foram juntos no carro. Quando chegaram a Samaria, Jeú mandou matar todos os que naquela cidade ainda tinham alguma ligação com Acabe. Foi um terrível massacre, como o Eterno tinha revelado a Elias. Em seguida, Jeú reuniu todo o povo e falou: Acabe serviu a Baal muito pouco, Jeú será muito mais devoto. Chamem todos os profetas de Baal, todos que os serviam e todos os sacerdotes. Todos devem comparecer aqui, não deixe ninguém de fora. Preciso oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não aparecer será morto. Na verdade, Jeú estava mentindo. Ele queria destruir os adoradores de Baal. Ele deu esta ordem: preparem uma santa assembleia em honra a Baal. Eles fizeram conforme o pedido dele e marcaram a data. Jeú convocou todo o povo de Israel e todos os servos de Baal compareceram. Não faltou ninguém. Eles encheram o templo de Baal até não caber mais ninguém. O rei instruiu os encarregados das vestimentas: traga vestimenta para todos os adoradores de Baal. Ele trouxe todas elas. Jeú e Jonadab, filho de Recabe, entraram no templo de Baal e disseram: Certifiquem-se de que não haja nenhum adorador do Eterno aqui. Só Baal será adorado. A cerimônia começou com sacrifícios e ofertas queimadas. Jeú tinha deixado 80 homens de prontidão com a seguinte ordem: não deixe ninguém escapar. Quem deixar escapar alguém pagará com a própria vida. Quando as solenidades do sacrifício chegaram ao fim, Jeú deu o sinal para os oficiais e guardas: entrem e matem todos eles, não poupem ninguém. E começou o massacre. Os oficiais e guardas iam jogando os corpos para fora a fim de poderem entrar no santuário de Baal. Eles retiraram a coluna sagrada do templo de Baal e a queimaram. Quebraram também os altares de Baal e derrubaram o templo. Desde então, o local é usado como latrina. Foi assim que Jeú eliminou Baal de Israel. Apesar disso, Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a uma vida de pecado. Os bezerros de ouro em Betel e Dan permaneceram. O Eterno disse a Jeú: Você fez o que era certo, seguindo as minhas ordens. Cumpriu o que determinei a respeito da família de Acabe. Por isso, sua descendência permanecerá 4 gerações no trono de Israel. Mesmo assim, Jeú não teve o cuidado de seguir com toda a dedicação e integridade os caminhos do Eterno, o Deus de Israel. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a viver em pecado. O Eterno começou a diminuir o território de Israel. Azael invadiu as fronteiras de Israel, desde o Jordão, na direção leste, todo o território de Gileade, Gade, Ruben e Manassés, desde Aroer, próximo do ribeiro de Arnon, abrangendo toda a região de Gileade e Bazã. O restante da vida de Jeú, com suas realizações e sua fama, está tudo escrito nas crônicas dos reis de Israel. Jeú morreu e foi sepultado no túmulo da família, em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Jeú reinou sobre Israel, em Samaria, 28 anos. Somente até aí e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.